Olá, chicos e chicas, bem-vindos ao hashtag Fica em Casa Aprendendo aqui na TV Educação, canal 10.2. Pois é, de aula bem fresquinha para vocês aqui, professora Leda Jane, professora de espanhol, tá? Já aqui na área para trazer muito conhecimento para vocês. E hoje nós vamos falar de los transportes, exato, transportes, funciona, quais são esses transportes públicos mais usados na Espanha, uma matéria que saiu sobre os jovens na Espanha quererem menos carros e mais transporte público, tá? Como é que funciona o transporte público na Espanha, que é referência mundial, e sinais de trânsito, tá? E vocabulário, algumas palavras comuns a esse assunto. Antes de nós darmos início, eu quero convidar vocês para nos seguir lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, também no YouTube. Essas aulas ficam todas disponíveis na nossa plataforma no YouTube, plataforma Gonçalves Dias, tá? E todo dia tem um podcast na Rádio Timbira 1290 MHz, programa hashtag Fica em Casa, das 16 às 17. Todo dia, muito conteúdo bacana para vocês. E também não deixe de nos ouvir no Spotify, tá certo? Então, vamos nessa e fica em casa aprendendo. Vamos lá? Los transportes. Então, eu tenho autobus, avioneta, barca, barco ou buque, tá? Bicicleta ou bici, caminhão, coche, correte, cruzeiro, furgoneta, tá? Então, eu tenho ônibus, eu tenho avião, que é aquele que a gente chama aqui de teco-teco, aquele pequenininho. Eu tenho barcos, né, bicicletas, caminhões, carro, que é coach, que vocês vão ver muito em diversos textos, se usa muito coach. Desses que estão aqui, se vê mais nos textos que vocês fazem as atividades, se vê mais o autobus, book, também é muito comum, tá? Coach e bici, se vê muito, tá? Eu tenho já transportes aéreos e marinhos, eu tenho globo, eu tenho helicóptero, eu tenho o metrô, tá? Que chama metro, tá? Motocicleta ou simplesmente moto, o petroleiro, que é o navio, né? Porta-aviones, submarino, táxi, tranvia, trem, veleiro e iate, certo? Então, esses são os transportes, meios de transportes que existem, tá? Na Espanha, Colômbia, México, todos os países hispanohablantes. Não são tão diferentes dos nossos, tá, gente? Não tem nada aqui diferente do que nós já temos. El trânsito de la ciudad, o trânsito na cidade. Então, Marcos é um homem trabalhador comum, né, que se levanta todos os dias por volta das 6 da manhã, se banha, se arruma, toma seu café da manhã com seus filhos e logo está pronto para ir trabalhar. Marcos, né, para ele se encanta com o seu trabalho, tá? Mas não só o trabalho o encanta, tá? Mas também o seu coach privado, então o seu carro particular, tá? Que não é um carro mais moderno e nem tão pouco confortável, tá? Todos os dias, Marcos vai a seu trabalho no carro, mas o trânsito na cidade de onde vive não é dos melhores, não fica diferente do nosso, né, gente? Então, assim como todas as cidades grandes, tem sempre ruas e avenidas lotadas, né, congestionadas, tá? Mas o único problema que o impede de ter uma manhã tranquila depois de todo o tempo perdido é o trânsito rumo ao seu trabalho, né? Marcos tem uma tarefa um pouco mais difícil, que é encontrar, né, um local para estacionar o seu carro, tá? Próximo de sua oficina de trabalho, próximo do seu serviço, do seu emprego, da sua empresa. E sem ter que gastar tanto tempo para isso. Nós também aqui temos metrópoles, né, em todas as cidades grandes, e também, gente, nas cidades pequenas, né? Quem já iu para o interior do Maranhão sabe que o trânsito é bem complicado. Então, é muito complicado você conseguir tempo, você tem que ser de engarrafamento e também um local próximo, né? Então, aqui eu tenho algumas palavras: ducha, que é chuveiro,
desayuna, tomar café da manhã, confortável, calles, ruas, vocês vão ver muito isso em texto, avenidas atascadas, avenidas congestionadas, comum para nós também aqui, trânsito rumbo, que é o título de trânsito. Ah, professora, o que quer dizer esse título de trânsito? Gente, honestamente, é uma questão de você saber os pontos, observar. Então, é nesse sentido, né? Trânsito bem pesado. Quais são os transportes públicos mais usados na Espanha? Então, o metrô, né, que é o metro, o comboio, que são esses aqui, né? Essa imagem aqui que tem um ônibus embaixo e outro em cima, tá? E os autocarros, que são os mais importantes transportes públicos. Os autocarros, gente, são os carros desculpem, carros particulares não, são os carros, são táxis, tá? Então, são autocarros. E tem também aqui a imagem do metrô, e ele é um metrô que vai de uma cidade para outra, que nós temos esse bairro para baixo, uma cidade para outra, uma de incrível, pedindo nos lugares, tá? Jovens na Espanha querem menos carros e mais transporte público. Eu não sei se vocês estão observando na imagem, mas eu tenho um jovem aqui com bicicleta e eu falo também desse meio de transporte. Então, as bicicletas, elas também são muito comuns, tá? Nesses lugares, na Espanha, na Colômbia, no México, se usa muito. O trânsito é bem confuso, tá? Mas, quando eles se referem aqui, eu vou passar a matéria para vocês, vamos ver, realizada no ano passado, ou seja, bem recente, em cidades como Madrid, na região da Catalunha e em outras partes da Espanha, uma pesquisa com 2.000 jovens com idades entre 16 e 22 anos, buscou saber o que pensa essa parcela da população sobre o futuro da mobilidade nas cidades. Tá? Com base em entrevistas, o estudo levantou dados sobre os meios de transportes mais utilizados, sobre a percepção de risco do jovem em seus deslocamentos diários e as expectativas por uma mobilidade que cause menos impactos no meio ambiente, entre outras questões. Vocês sabem, né, que o meio ambiente, né, que o automóvel, ele expele muitos gases que prejudicam a camada de ozônio. Então, quanto menos se tiver carros na rua, mais saudável é para o meio ambiente. No entanto, a contrapartida de você precisar se locomover, tá? Então, os jovens também foram questionados se tinham ou não carteira de habilitação. No total, 35,6% responderam que sim. E olha só, 64,4% que não, ou seja, a maioria, né, da população registrada dirigir e não possui carteira de motorista. E o que não é diferente aqui no Brasil, a gente vê muito isso também, tá, gente? Já é conhecido que o sistema de transporte público, aqui eu coloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a referência mundial, que é o transporte público na Espanha. É conhecido que o sistema de transporte público das principais capitais europeias são referências mundiais quando o foco é agilidade e inclusão. E é possível se locomover pelo país de diversos modos diferentes. Ônibus, trens, barcos, e tudo depende do usuário na hora de considerar a melhor escolha pelo custo-benefício. Transitando-se entre cidades, o mais comum é procurar por companhias de ônibus. Tratando-se de viagens um pouco mais longas e turistas em busca de diferentes experiências, trens são também procurados por oferecer mais conforto, não sendo necessariamente a escolha mais barata, tá, gente? O trem, ele tem um custo mais alto, porque ele vai em lugares mais distantes, tá? Aqui nós temos, por exemplo, para ir para Paraupebas, a gente precisa pegar o trem lá na estação da Vale. É o trem que temos, mas lá na antiguidade, tá? Nós tínhamos bondes que circulavam no centro da cidade de São Luís, o centro histórico. Por isso que, acho que agora não dá para ver, recentemente passaram uma camada de asfalto, mas ali na Rua das Cajazeiras, né? Ela tem, em frente ao Socorrão 1, quando o asfalto está bem já desgastado, a gente dá
consegue ver os trilhos dos bondinhos que passavam ali. Não tinha ônibus na São Luís de antigamente, eram bondes, tá? E quem quer conhecer o vagão de um trem, agora vai estar sendo instalado ali na Refesa um vagão que vai ser aberto à visitação. Aproveitem, curtam o centro de São Luís, gente, tem muita informação lá, tá? Nas principais cidades do país, é possível explorar facilmente toda a sua extensão, utilizando apenas metrôs e ônibus, reconhecidamente rápidos e eficientes. Isso nós estamos falando na Espanha. Já teve conhecer rapidamente bairro para outro, na extensão de metrô, né? Indo por metrô. Ônibus transitam pela cidade em faixas exclusivas nas grandes avenidas. Projeto esse também que nós já temos aqui em São Luís, uma via para ônibus sendo implantada, possibilitando uma maior agilidade ao se movimentar em horários de engarrafamento. Mesmo com a recente crise enfrentada pela Europa e pela Espanha, a qualidade dos serviços de transporte público não se abalou significativamente, tá? O metrô de Barcelona, por exemplo, continua sendo um dos mais utilizados e apreciados no país, né? Aqui, señales de trânsito, né? Señales de el trânsito. Então, sabias que existem 4 tipos de sinais de trânsito? Aqui nós vamos te ensinar quais são esses 4 tipos que representam e como se compõem, tá? Então, eu tenho señales regulamentárias. Señales regulamentárias. Assim mesmo, com essa pronúncia é meio difícil. Então, eu tenho aqui espaçamento, tá? É o segundo quadro das imagens, tá? Espaçamento, que eu tenho que manter a distância de um carro para outro. Quem já fez autoescola sabe disso, tá? Eu preciso, o carro que vai na minha frente, eu preciso conseguir olhar o pneu que está na frente do carro. Porque numa parada brusca do carro da frente, tenho como me defender e não bater no carro que está na frente, tá? Eu tenho no parquear nem detener-se, tá? Eu não posso ali estacionar nem parar, tá? Indicação de separador trânsito à la derecha. Então, essa imagem me indica, tá? Que o trânsito vai se dividir, eu devo ir pela direita, tá? Proibido el cambio de calçada. Então, não posso mudar, tá? De faixa, eu não posso ultrapassar por ali, certo? Aí eu tenho os señales preventivas, que são os sinais que estão aqui no quadro de amarelo. Então, eu tenho a placa de pare, tá? Que nós lemos e identificamos. Pare para parar. Lá se coloca prevenção de pare, prevenção de ceda el paso, tá? Que é a segunda placa. Altura livre. Nós vemos aqui nos elevados da Coab, da Coama, tá? Tem uma placa lá em cima, dando qual é a altura máxima, a altura que pode passar um caminhão, uma carreta, tá? E eu tenho também aqui final, puxem o L, del pavimento, final de pavimento, para indicar que terminou a minha avenida terminou, que eu tenho que parar bem ali, tá ok? Aí eu tenho sinais, eu coloquei só 3 aqui, tá? Eu tenho de imagens, señales informativas, que são esses que estão de azul. Ponto de informação turística, tá? Então, é o símbolo da internet, tá? Ponto de informação turística. Isso nós temos aqui lá no Reviver, vários pontinhos de informação turística, tá? Todo centro histórico, gente, depois de foi reformulado, ele tem essas placas onde o turista pode pegar informações acerca de tudo que ele precisar. Bienes arqueológicos, né? Arqueológicos, muito bem. Então, aqui eu tenho uma placa onde diz que eu tenho bens arqueológicos, pode ser museus, a nossa é diferente, a nossa aqui no Brasil é diferente, tá? Então, zona militar também não tem muita diferença da nossa. E fim de la cicloruta. Quando eu coloco o fim em uma ciclovia, em uma via de único acesso, tá? E tem os sinais transitórios, que são os sinais de trânsito que conhecemos, que é o verde, o amarelo, né?
e o vermelho, tá? Aí aqui vamos para um breve vocabulário. Muito bem. Asfalto está frisado aqui, que é para vocês verem que também em espanhol é a mesma palavra, asfalto. Então, nossa bifurcação. Eu vou tentar falar cada palavra dessa. Por exemplo, quem faz sentido São José de Ribamar, eu tenho ali uma bifurcação. Né? Tem meio essa significação. Então, uma bifurcação. Eu posso ir pela estrada da Maioba, eu faço um Y. Eu posso ir pela estrada da Maioba, como eu posso ir pela estrada de Ribamar. Então, bifurcação em espanhol é bifurcación. Bifurcación. Bueiro, né? Nós temos de vez em quando sustos aí quem tem carro com bueiros abertos, tá? Que sem tampa. Vocês sabiam que essas tampas são roubadas para vender? Pois é, que coisa feia, né? Então, colector. Cabine de pedágio. Aqui nós não temos cabine de pedágio, mas as rodovias federais, muitas delas têm, muito comum no Rio de Janeiro, em São Paulo, você pagar pedágio. Esse pedágio, ele também, são concessionárias que administram essas rodovias. Então, esse pedágio é para manter a rodovia bem estruturada, sem asfalto, sem buracos, tá? Com asfalto em dias e também com livre acesso e sendo vigiadas, tá, gente? Então, cabine de pedágio é peaje, tá? Calçada, aceira, calçada todo mundo tem na frente de casa, é aceira. Cruzamento, tá? Então, eu vou cruzar Jerônimo de Albuquerque com outra avenida, que agora me fugiu o nome, tá? Cruzamento, cruce. Eu tenho curva fechada, tá? Curva cerrada. Curva em S, eu conheço como é meu caminho, né? Ali no Sítio Grande tem várias curvas em S, super perigosas. Então, curva em S, doble curva. Desvio, tá? Eu vou fazer um desvio. Tem uma obra na Jerônimo de Albuquerque, então eles vão me abrir um desvio para que eu faça esse desvio e saia dessa situação. Então, desviação. Eu tenho esgoto, tá? Que é a cloaca. E cloaca, para nós aqui, gente, é uma parte do corpo do frango, se eu não me engano, que fica dejetos. Então, tem tudo a ver. Associem. Estrada de terra. Camino de herradura. Então, estrada de terra. Nós temos também alguns bairros e também alguns interiores que as estradas ainda são de terra. Eu tenho aqui estrada estadual, carretera comarcal. Estrada federal, carretera nacional. Faixa de pedestres, que precisa ser obedecida e muitas vezes não é. Passo de cebra. Ponte do São Francisco, bandeira Tribuse. Puente. Reta. Rectilínea. Rodovia. Autopista. Rotatória. Nós temos a rotatória ali da Coab, famosa, que vai para o Rio Anil, né? Rotatória, rotonda. Semáforo é da mesma forma em português e em espanhol. Túnel, inclusive com acento, tem a mesma forma em espanhol, em português e em espanhol. E viaduto só acrescenta um C, viaducto. Bem, diferenças do português e espanhol. Note a diferença entre o português e o espanhol em relação aos meios de transporte. No Brasil, nós falamos voo de táxi, tá? Já em espanhol, nós falamos voy en taxi. Assim, usamos a preposição de, em português, mais o meio de transporte que nós vamos utilizar, tá? Enquanto usamos a preposição em espanhol, mais o meio de transporte. Por exemplo, vou de carro. Em espanhol, voy en coche. Vou de ônibus, em português. Voy en autobús, em espanhol. Certo? Então, aqui só algumas palavrinhas que vocês precisam. Esse material está disponível lá na plataforma, tá? Então, carteira de habilitação, carnet de conducir, as chaves do carro, então, las llaves, que se chama no plural, porque você recebe duas, a oficial e a reserva, tá? El mapa de caminhos, que é o mapa da estrada, el sistema de navegação de GPS, que é o nosso GPS, tá?
tá? Gasolina, gasóleo, nafta, benzina, tudo isso é gasolina, tá? E o tanque de benzina, que é o tanque de gasolina. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido a aula, tá certo? Então, espero vocês na próxima. Hasta la vista!